Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de dois homens que encontraram o amigo 3 dias depois que ele tinha morrido. Que história é essa? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Os discípulos estavam muito tristes, porque eles achavam que tinham perdido o amigo Jesus. Naquele dia, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava perto de Jerusalém. E eles iam conversando sobre a morte de Jesus e sobre o que havia acontecido com ele. De repente, o próprio Jesus chegou perto e começou a conversar com eles, mas eles não o reconheceram. E Jesus perguntou o que eles estavam conversando. Eles pararam tristes e perguntaram se aquele homem não sabia o que havia acontecido nos últimos dias. E Jesus perguntou o que aconteceu. E um deles, chamado Cleopas, disse: Jesus, o Nazareno, era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas já faz 3 dias que ele morreu. É verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Elas disseram que os anjos falaram que Jesus havia ressuscitado, e outros discípulos também foram ao túmulo e confirmaram a notícia que as mulheres deram, mas eles mesmos não viram o Senhor Jesus. E Jesus disse para eles que eles estavam demorando muito a entender o que os profetas falaram, porque era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. E Jesus começou a explicar as escrituras que falavam a respeito dele. E quando eles estavam se aproximando de Emaús, Jesus fez como que ia passar adiante. E eles o convidaram para ficar, porque já estava anoitecendo. E Jesus aceitou. E quando eles estavam juntos à mesa, Jesus pegou um pão, agradeceu, partiu e deu aos discípulos. E finalmente eles reconheceram Jesus. Mas imediatamente Jesus desapareceu da presença deles. E sabem o que eles disseram um para o outro? Que no caminho, enquanto Jesus falava sobre as Escrituras, os corações deles se encheram de alegria. E eles resolveram voltar para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, encontraram os outros discípulos. E eles disseram: é verdade, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram o que havia acontecido no caminho de Emaús e como eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E enquanto eles conversavam, sabem o que aconteceu? Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas eles ficaram com medo e até acharam que era um fantasma. E Jesus perguntou por que eles estavam com medo e ainda duvidando que era ele. Em seguida, Jesus mostrou suas mãos e seus pés e falou que eles o tocassem, porque um fantasma não tem carne e ossos. E os discípulos ficaram maravilhados, porque Jesus ressuscitou. E Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para ele comer. E eles ofereceram um pedaço de peixe assado. E Jesus comeu o peixe na presença deles. Eles ficaram muito felizes e foi assim que os discípulos entenderam as Escrituras. E Jesus disse que eles eram testemunhas de sua morte e sua ressurreição. Depois de alguns dias, Jesus voltou para o céu, mas antes de ir, ele prometeu que em breve
ele vai voltar para levar com ele todos aqueles que confiam nele como Salvador. Jesus ainda falou outras palavras para os discípulos e eu vou ler aqui na minha Bíblia. Está em Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Ele disse assim: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. O Senhor Jesus sofreu naquela terrível cruz. Depois ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele passou por tudo isso para o perdão dos nossos pecados. Mas hoje Jesus está vivo no céu e ele quer viver no seu coração. Jesus quer perdoar o seu pecado. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, para limpar a sujeira do pecado, você pode fazer isso agora. Sabe por quê? Em Romanos, capítulo 10 e versículo 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que é invocar? É chamar. Chame o Senhor para entrar no seu coração e limpá-lo de toda maldade, de todo pecado. Ele está pronto a fazer isso. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós fazemos o que desagrada a Deus. No Salmo de número 5 e o verso 4 diz assim: tu és o Deus que não tem prazer na maldade. Tu não toleras o pecado, por menor que seja. Deus não se agrada do pecado em nossa vida. Por exemplo, quando você grita com seus pais, fala mentiras, bate no colega, você entristece a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Foi o próprio Deus que determinou que o castigo para quem não se arrepende de seus pecados, para não crer em seu Filho Jesus, é ficar separado dele para sempre, num lugar terrível de sofrimento e escuridão. Mas Deus nos ama muito. Ele não quer ficar longe. Ele não quer que nós fiquemos longe dele, porque ele nos ama. No Salmos de número 36 e o verso 7 diz assim: como é grande o valor do teu amor cuidadoso, ó Deus! Por isso, os homens procuram proteção debaixo das tuas asas. Deus ama todas as pessoas. Ele não ama apenas algumas pessoas. Não ama apenas os mais espertos, os de pele mais claras, ou os negros, ou os baixinhos. Não! Deus ama todas as pessoas de igual modo. Mas nós também precisamos amar e obedecer esse Deus bondoso. E eu fico pensando que se você já convidou Jesus para limpar o seu coração do pecado, então você precisa lembrar uma verdade muito importante. O que Jesus falou para os discípulos serve para você também. Jesus fez a promessa que ele vai voltar. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele mesmo, o Senhor Jesus, diz assim: e eis que venho sem demora. Logo, o Senhor Jesus vai voltar e ele vai levar com ele todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos que confiam nele como Salvador, para estarem para sempre com ele no céu. Sabendo dessas verdades, nós precisamos procurar viver para agradar ao Senhor, lendo a sua palavra, lendo a Bíblia e procurando obedecer os seus ensinos. Mas se você ainda não convidou Jesus para limpar seu coração do pecado, você pode fazer isso agora, porque Jesus quer perdoar o seu pecado. Ele quer te levar para o céu, para estar juntinho dele. Aproveite a hora, é agora, porque a nossa história já terminou. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, hein? Aqui no nosso cantinho de histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!